Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes e nós vamos começar agora mais um programa, O que a Bíblia diz. E o tema de hoje é Tesouro em Vaso de Barro. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, o texto bíblico diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo, ele nos lembra algo precioso, utilizando uma figura de linguagem do seu tempo. Ele diz que nós somos vasos de barro, mas que a mensagem que em nós é armazenada é um tesouro. Paulo fala do vaso de barro porque no primeiro século era comum, nas casas onde os pagãos moravam, os gentios moravam, vasos de barro e vasos de outros materiais. Assim eram compostos a ornamentação e a utilidade dessas indumentárias. E Paulo diz que os seres humanos, os cristãos, são comparados aos vasos de barro. E para que eram ou para que serviam os vasos de barro? Eles eram utilizados para você guardar dejeitos de seres humanos, dejeitos de cozinha e de vários outros materiais, para você guardar o lixo. No entanto, algumas pessoas escolhiam colocar tesouros escondidos em vaso de barro porque era lógico que ladrões pensassem que os objetos preciosos estivessem guardados nos vasos mais nobres de porcelana, vasos de alabastros, mas nos vasos de barro não, certamente estariam guardados com outras coisas. Então Paulo diz que nós somos comparados aos vasos de barro, simples, às vezes um pouquinho mais torto, um material mais rude, às vezes com trincaduras, com falhas. Somos esses vasos. Mas por que então Deus escolheu vasos de barro para manifestarem a sua obra? Por que Deus escolheu você? Porque talvez é o que você está pensando. Eu tenho tantas falhas, sou tão imperfeito. Deus poderia escolher alguém melhor. Por que Deus te escolheu? Por que Deus nos escolheu? Imperfeitos, por muitas vezes ingratos, outras vezes simplesmente despreparados ou inaptos. Mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu. Vasos de barro, sim, material frágil e de baixo valor, porém com um tesouro insondável em seu interior. A mensagem salvadora do Evangelho. Nós somos esse vaso de barro que o apóstolo Paulo citou. Somos pessoas frágeis, vulneráveis. Talvez você já olhou para a sua vida. Meus irmãos, basta um resfriado, nós já não aguentamos muita coisa. Uma dor na coluna, uma dor no braço, uma dor na perna, uma dor no joelho. São tantas dores que podem nos derrubar. E a vida humana é um sopro, a vida humana é frágil, a vida humana ela é extremamente efêmera. Somos vasos de barro. Temos data de validade. Eu mesmo já tenho percebido que muitos fios brancos têm surgido na minha barba, no meu cabelo. A idade vai se avançando e o vigor de anos atrás já não é mais o mesmo. A disposição de anos atrás já não é mais a mesma. A empolgação de anos atrás já não é mais a mesma. Talvez esse seja seu caso também. E mesmo assim, você tem percebido que Deus tem te levantado. E é comum porque na história bíblica, Deus levanta pessoas em tempos improváveis,
Moisés é levantado com 80 anos de idade. Ora, 80 anos ele já estava cansado, 80 anos já de idade avançada. Cristo foi chamado no ministério aos 30 anos, aproximadamente ele iniciou a sua caminhada. Meus irmãos, parece que Deus tem uma predileção em sua soberania inexplicável de nos chamar nos momentos em que estamos mais vulneráveis, de nos chamar nos momentos em que estamos mais fracos. Como vasos de barro, não podemos nos esquecer que a nossa vida é frágil, que nós somos frágeis. Você não é forte, você não consegue. Você não tem força suficiente para prosseguir. Você pode desanimar, você pode pensar em desistir. Tantas coisas podem nos atormentar, a nossa emoção, o nosso vigor físico, a nossa espiritualidade, tudo pode nos atingir. Nós somos esse vaso de barro. Mas como esse vaso de barro, Deus decidiu escolher você. Ele decidiu escolher você por um só motivo. Ele decidiu escolher você por um só objetivo. Qual é esse motivo? E qual é esse objetivo? O objetivo foi dar glória para Ele e ninguém mais. A glória não poderia estar nos frágeis e imperfeitos vasos de barro. Estes deveriam transbordar de um para o outro, transmitindo a preciosidade da palavra de Deus, palavra viva e eficaz. Esse é o nosso real tesouro, ter essa preciosa palavra habitando dentro de nós. Somos vasos de barro, mas Deus decidiu armazenar em nós um tesouro incomensurável. E qual é esse tesouro que Deus decidiu armazenar em nós? Esse tesouro é o Evangelho. Esse tesouro é a mensagem salvadora, transformadora do Evangelho. Mas por que Deus confiou a homens, a mulheres tão frágeis, tão vulneráveis, esse tesouro tão precioso? Sabe por quê? Ele confiou a nós a mensagem do Evangelho para que a glória não seja do homem, mas seja de Deus. Você é chamado ao ministério para que a glória não seja sua. Deus não chamou pelas suas habilidades. Deus não te chamou pelos seus méritos. Deus não te chamou porque você é bom ou porque é boa. Deus te chamou pela graça soberana dele. Não há méritos na escolha para ser você. Não há méritos na escolha porque você é bom, porque você fez alguma coisa, não. Lembre-se, você é um vaso de barro. A escolha foi pela graça de Deus. A escolha foi pelo favor de Deus. Isso é tão lindo porque entendemos que Deus escolheu, ou me escolheu, ou te escolheu, pelo favor dele. Não havia nada de bom em nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te escolheu para que a glória fosse totalmente dele e não nossa. Eu não tenho por que me orgulhar. Eu não tenho por que ter altivez, porque Deus me escolheu. Tudo o que eu tenho é reconhecer que sou um vaso de barro, usado pelo Senhor por graça e por misericórdia. Espero que esse programa tenha edificado você. Espero que Deus tenha falado forte ao seu coração. E nunca se esqueça, nós somos apenas vaso de barro. Toda honra, toda glória é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que esse programa tenha iluminado o seu coração, a sua mente. Nós vamos ficando por aqui. Um ósculo santo no seu coração e vá viver a melhor semana da sua vida.